A temporada de 2018 da MotoGP chegava ao circuito de Assen, nos Países Baixos, com Marc Marquez dominando a tabela e já deixando claro para todos de que a conquista do seu quinto título na divisão principal do Mundial de Motovelocidade seria questão de tempo. Até a categoria das duas rodas desembarcar no autódromo conhecido como Catedral, Marquez era o líder com 115 pontos, seguido dos dois pilotos da Yamaha, Valentino Rossi com 88 e Maverick Viñales, que tinha 77 pontos. Jorge Lorenzo, que vinha de duas vitórias consecutivas em Mugello e Barcelona, suas duas primeiras pela Ducati, aparecia em sétimo junto ao então vice-campeão e seu companheiro de equipe, Andrea Dovizioso, com 66 pontos. Quinta-feira, 4 de julho de 2024, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela e está começando mais uma lembrança de quinta. Hoje é dia de TBT, é dia da gente recordar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Você sabe que isso ajuda demais a gente. Embora fosse o vice-líder na tabela, Valentino Rossi não conseguia mais acompanhar tão de perto o ritmo de Marquez e de sua Honda, mas ainda assim era um postulante à vitória em terras neerlandesas. Afinal, foi lá que no ano anterior ele conseguiu sua última vitória na carreira. Os treinos, como de costume, na pista foram bem equilibrados, e mesmo que Marquez tivesse garantido a pole, a promessa era de uma corrida equilibrada. A primeira fila teve Cal Crutchlow em segundo, com Rossi ao seu lado. Logo atrás, Dovizioso e Viñales tiveram Alex Rins entre eles. Lorenzo era o 10º na grade, mas isso foi apenas um detalhe. A largada do tricampeão foi uma das maiores da história das duas rodas. Antes de chegar na curva de Strubben, Lorenzo já era o segundo, e antes de completar a primeira volta, ele deixou Marquez para trás. Uma pintura, mas é claro que a corrida não acabaria ali. Rossi era o terceiro e iniciou um ataque a Marquez, enquanto Crutchlow despencou para quinto. Com 25 voltas ainda para percorrerem, poupar pneus podia fazer uma grande diferença. Marquez voltou à ponta na Ramshoek, ponto nem tão indicado para ultrapassar, mas o piloto da Moto 93 adora fazer isso. Lorenzo não se deu por vencido e retomou a liderança na volta 3, e no S final foi Rossi quem deixou Marquez para trás. Os 8 primeiros estavam grudados entre si e deram início a uma disputa histórica. Valentino quase enfiou sua moto na traseira de Lorenzo, mas ambos se mantiveram de pé. O problema foi que Rossi enfrentou momentaneamente uma pequena queda de rendimento por causa do toque. Em uma prova equilibrada ao extremo, isso fazia a diferença. Na 7ª volta, tanto Marquez quanto Dovizioso passaram pelo italiano, enquanto Viñales se recuperava e já era o 6º. Andrea não esperou muito tempo atrás do líder do campeonato e tomou logo o 2º posto, mas perdeu logo em sequência na saída da Strubben. A troca de posições era frenética e Rins também deixou o Rossi para trás. E logo ao abrir a 9ª volta, o piloto da Suzuki subiu para terceiro. Dovizioso retomou a posição de pódio, tentou pressionar Marquez e caiu de novo para quarto. E antes de completar a volta 11, foi Rossi quem o ultrapassou. Até então não havíamos tido nenhuma volta onde as 10 primeiras posições se mantivessem iguais à da volta anterior, um primor de corrida. No início da volta 12, Rins deixou avisado que não se contentaria em somente assistir às disputas. Na saída da Strubben, ele tocou carenagem com Marquez e pulou para segundo. O piloto da Honda quase caiu com o desequilíbrio e Dovizioso foi para terceiro. Uma volta depois, Marquez deu troco em Rins, na mesma curva, enquanto Dovizioso foi para cima de Lorenzo em busca da liderança. E conseguiu na abertura da volta 15. Viñales e Rins passaram a duelar pela 4ª posição com Rossi à espreita de ambos. Na frente, de novo na Ramshoek, Marquez ultrapassou Lorenzo e voltou a ser segundo. A volta 16 foi a mais tranquila em termos de mudanças de posição. Só tivemos uma entre os ponteiros, quando Rossi deixou seu companheiro de equipe para trás na chicane. Com 10 voltas para o fim, na Steckenwall, Lorenzo voltou a ser o 2º colocado, enquanto Viñales passou Rossi na Hoogerheide. A briga pela vitória ainda prometia bastante. Lorenzo passou Dovizioso na primeira perna da chicane, o italiano deu X e ambos se tocaram levemente na Dirk Timmer.
Separados por menos de um segundo, os 7 primeiros colocados davam uma aula de arrojo e lealdade. Viñales abriu a volta 18 em terceiro e viu de camarote ao passe e repassa entre os pilotos da Ducati. Pior para Lorenzo, que não perdeu só a chance de retomar a liderança, como também foi deixado para trás por Marques na curva de Boult e por Viñales na Mandevin. Na chicane, Rossi pulou para quarto e a carruagem de Lorenzo começava a virar abóbora. Com 8 voltas para o fim, Maverick deixou Marques e Dovizioso para trás e se tornou mais um dos líderes da prova. O espanhol da Honda o acompanhou e passou Andrea, no instante que Viñales quase caiu na Ducaslut. Marques se aproveitou e retomou a ponta na abertura da 20ª volta. De novo o espanhol da Yamaha balançou na mesma curva da volta anterior, mas ele se manteve na pista, colocou de lado com o piloto da Honda, ambos se tocaram e Maverick arriscou tudo na debut. Ambos perderam o controle e foram para a área de escape, dando a liderança para Dovizioso e o segundo lugar para Rossi. Marques conseguiu voltar bem em terceiro e viu Rossi virar líder mais uma vez na chicane. Não durou nem a reta dos boxes e Andrea já estava na frente de novo. Mas quando a transmissão de TV retornou para a imagem ao vivo, havia um trio wide entre Marques, Rossi e Dovizioso. O líder do campeonato era líder de novo, com Maverick de volta à disputa. Faltavam 5 voltas e nada estava definido. A 3 voltas da bandeirada, Marques começou a abrir uma pequena distância, que acabou ficando maior porque tanto Dovizioso quanto Rossi foram ficando para trás. Ambos duelaram pela segunda posição, mas Rossi errou a freada da Harcourt e despencou para sexto. Viñales passou os dois, pulou para segundo e na Deistruben, Rins subiu para terceiro. Marques já tinha aberto mais de 1,5 segundos àquela altura e rumava para a vitória, enquanto Viñales e Rins disputavam ferozmente o segundo lugar. O espanhol da Suzuki tentou na chicane e parecia questão de tempo. Com sucesso, ele esperou a Ramschuk na última volta, deixou o compatriota da Yamaha para trás e confirmou a segunda colocação. A vitória já era de Marc Marques, com mais de 2 segundos de vantagem sobre Rins. Quem não viu a prova acharia que foi mais tranquilo, mas esta é, até hoje, considerada uma das maiores corridas da história da categoria, com um sem número de trocas de posições e de líderes. Dovizioso e Rossi fecharam o top 5, seguidos por Crutchlow e Lorenzo. Johan Zarco, Álvaro Bautista e Jack Miller completaram a lista dos 10 primeiros. Marques ampliou ainda mais a sua vantagem na tabela de pontos, com 140 contra 99 de Rossi e 93 de Viñales. Depois veio mais um triunfo dele em Sachsenring, com outros 3 pódios seguidos em Brno, Zertweg e Misano, em provas vencidas por Dovizioso, Lorenzo e de novo Dovizioso, que àquela altura se colocava forte para ser vice-campeão novamente, porque o título já tinha dono. Com mais 3 vitórias seguidas em Aragon, Buriram e a que selou o caneco em Motegi, Marques levou o 5º título, restando ainda mais 3 provas pela frente, e no ano seguinte viria ao 6º caneco, igualmente de forma dominante. A luta pelo 7º título segue forte até hoje, agora pela Ducati. E com certeza aquele triunfo em Assen, numa corrida memorável para os fãs, segue como uma das maiores de sua carreira. Que atire a primeira pedra quem não torceu para o Marc Marques cair naquela disputa com o Maverick Viñales. Todo mundo acha o Marc Marques um gênio e é natural do esporte a motor a gente torcer contra o que está dominando, justamente para ter alguma graça nas competições. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, e não é nenhum demérito, não é nenhuma maldade com os pilotos que dominam. A gente apenas quer ver graça no negócio. Mas essa vitória do Marques foi esplêndida, tanto pela corrida em si, que foi uma corridaça, quanto por ele ter resistido aos toques, às escapadas, com a cabeça tranquila para buscar a primeira posição. Depois que ele assumiu a primeira posição, Dovizioso e o Rossi começaram a ficar e segurar um pouco o restante, ele abriu distância e venceu de forma magistral. Foi uma das vitórias mais gigantes do Marques, e olha que se puxar pela lista, a gente acha um monte de corrida genial dele. Gostaram dessa lembrança, né, pessoal? Essa tá listada como uma das 10 maiores corridas da história do Mundial de Motovelocidade pela própria categoria. Então é uma corridaça e tinha que estar aqui.
Semana que vem é a vez de mais um personagem pra gente relembrar. Lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procure a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã é dia de aquecimento, a partir das 9 da noite a gente espera vocês, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau.